de conquistar a terra prometida. Eles já estavam muito bem estabelecidos na terra. Então Josué, ele convoca o povo para uma reunião. Josué convoca o povo para uma conferência, para um ajuntamento, e o que vai ser discutido nessa reunião é a aliança do povo de Israel com Deus. E Josué, ele faz uma reunião, ele faz um ajuntamento somente para falar sobre isso, somente para discutir sobre esse assunto. E a aliança que nós temos com Deus tem que ser a coisa mais importante das nossas vidas. Nós estamos sendo cristãos do jeito errado se nós não considerarmos a nossa aliança com Deus a coisa mais importante das nossas vidas. Se nós não fizermos disso o centro das nossas vidas, tem algo de errado com a gente se a nossa aliança com Deus não for o centro das nossas vidas. E Josué, ele faz ali uma reunião com todo o povo para lembrar isso a eles, para lembrar a aliança que eles tinham com Deus. E esse foi o motivo daquela reunião. E nós entendemos que quando Josué convocou essa reunião, já havia se passado muito tempo desde a conquista da terra prometida. Se você ler o capítulo 23 do livro de Josué, você vai ver que já havia se passado ali um longo período de tempo desde que o povo havia entrado na terra prometida. E naquela época, Josué, ele já estava idoso. Josué já estava ali em idade avançada, ele já estava chegando próximo ao fim da vida dele, ele já estava ali no fim dos seus dias. Então ele convoca a todo Israel e ele começa a discutir sobre alguns assuntos importantes. E lá no início do capítulo 24, Josué começa a se recordar de tudo que Deus tinha feito. Ele se recorda de toda a trajetória do povo de Israel até ali. Ele se recorda de tudo o que eles viveram até aquele momento. E ele começa a dizer que Deus fez milagres, que Deus libertou eles do Egito com mãos fortes, que Deus tirou eles debaixo do jugo da escravidão, que Deus fez sinais, que Deus fez maravilhas no meio deles. E Josué começa a trazer isso à memória do povo. Ele quer que o povo se lembre daquilo que Deus fez. E nós nunca podemos nos esquecer daquilo que Deus faz. Porque se nós nos esquecermos, nós corremos o sério risco de nos perder. E sempre que o povo de Israel se esquecia das obras, sempre que eles se esqueciam daquilo que Deus tinha feito por eles se perdiam. Sempre que eles esqueciam dos sinais, das maravilhas que Deus tinha feito por eles entravam na idolatria, eles entravam no pecado, eles se desviavam do caminho certo. Por isso Josué, ele tenta trazer isso à memória daquele povo. Por isso ele começa a se recordar do passado, para que isso ficasse muito bem gravado na memória das pessoas e assim elas não se desviariam do caminho certo. E depois de todo esse contexto, onde Josué se lembra do passado, ele começa a chamar o povo ao arrependimento, a partir do versículo 14. E lá no versículo 14 diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. E aqui ele está falando sobre servir a Deus com sinceridade. Nós temos que amar e servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. A intenção dentro de nós, ela tem que ser verdadeira, porque Deus, Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe o que nós carregamos dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma. Ele conhece isso. Então, o que está dentro de nós tem que ser verdadeiro.
O que está dentro de nós tem que ser real, tem que haver sinceridade no nosso coração. A nossa intenção diante de Deus tem que ser verdadeira, tem que ser real, porque Deus, Ele conhece isso. E ainda no versículo 14, lá no final do versículo 14, fala o seguinte: deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Mas o que significa essa expressão? Deitai fora os deuses. O que Josué quis dizer com isso? Josué estava querendo dizer o seguinte: joguem fora, se livrem disso, abram mão disso, esqueçam os falsos deuses. E quem serve a Deus de verdade vai abrir mão de tudo aquilo que não glorifica Ele. E se você serve a Deus com sinceridade, você vai sentir nojo de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que não glorifica a Ele. A sua vontade vai ser tirada da sua vida, todas essas coisas que não dão louvor a Deus. E Josué estava dizendo o seguinte nesse versículo: se vocês querem servir a Deus de verdade, tirem da vida de vocês tudo aquilo que não presta. Tirem da vida de vocês aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não agrada a Deus. E nos últimos tempos se tornou extremamente necessário nós fazermos isso. É necessário nós olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos a fazer uma limpeza. Tirar da nossa vida tudo aquilo que não louva a Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E se nós queremos ter um compromisso, se nós queremos ter uma aliança com Deus, nós temos que fazer isso. E lá no versículo 15, vai dizer o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Mas o que Josué quis dizer nesse versículo? Ele quis dizer o seguinte: se vocês acham ruim servir a Deus, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês não gostam de servir a Deus, escolham hoje outra pessoa para vocês servirem. Mas por que aquele povo achava ruim servir a Deus? Por que eles achavam ruim? Porque servir a Deus exige renúncia. Muitas vezes, para servir a Deus, você tem que pagar o preço. Muitas vezes, para servir a Deus, nós temos que negar a nós mesmos. E muitas vezes, para servir a Deus, você vai ter que renunciar. Você vai ter que pagar o preço, você vai ter que negar a si mesmo. E nem todos estão dispostos, nem todos querem pagar esse preço. Por isso, muitos naquela época achavam ruim servir a Deus. Por isso, muitos naquela época achavam pesado demais servir a Deus. Muitos viam o servir a Deus como uma obrigação, como um peso, como um fardo. E Josué ele continua dizendo para os israelitas escolherem a quem eles vão servir. E sabe por que ele disse isso? Naquela época existia um grande sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo é a mistura de religiões. O povo de Israel se misturava muito com os povos ao redor deles. Eles se associavam muito com os povos vizinhos deles. Então era mais ou menos assim: existiam pessoas do povo de Israel que em um dia eles estavam lá no tabernáculo adorando a Deus, e no outro dia eles estavam fazendo um ritual pagão e adorando a outros deuses. O povo não tinha firmeza, eles não tinham estabilidade, eles não eram firmes na presença de Deus. E se nós formos parar para pensar, o que nós vemos hoje não é muito diferente do que acontecia naquela época. Se nós formos parar para pensar, a nossa realidade não é muito distante da realidade daquela época. Muitos são como aqueles israelitas, não têm firmeza, não têm estabilidade, estão com um pé na igreja e outro no mundo. E um dia estão na igreja e no outro dia estão em um ambiente onde nada ali glorifica a Deus. Mas eu quero dizer para vocês, hoje é tempo de decisão. É tempo de nós decidirmos a quem nós vamos servir.
É tempo de nós decidirmos quem vai ser o Senhor das nossas vidas, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha, nós temos a total liberdade de tomar as nossas decisões. E sabe, Deus nunca vai nos obrigar a escolher algo, Deus nunca vai nos obrigar a fazer algo, Ele nunca vai nos obrigar a estar na presença dEle, porque Ele quer que a gente venha por amor, Ele quer que a gente venha a partir de uma decisão nossa, Ele quer que a gente venha a partir de uma decisão consciente que nós fizemos. Por isso, é tempo de nós decidirmos, é tempo de sair do vale da indecisão, é tempo de sair de cima do muro, é tempo de decidir quem vai ser o Senhor das nossas vidas. Então Josué, ele diz ao povo, escolham logo a quem vocês vão servir. E logo depois, ele diz o seguinte no final do versículo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele queria dizer o seguinte: vocês escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha família, nós já escolhemos, nós já tomamos a nossa decisão, e nós não vamos voltar atrás, nós não vamos retroceder, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Deus verdadeiro, nós vamos adorar, nós vamos amar, nós vamos reverenciar ao único e verdadeiro Deus. E é interessante que Josué disse que ele e a família serviriam a Deus. Josué poderia ter dito: eu, porém, servirei ao Senhor. Já estaria muito bem representado se Josué tivesse dito isso, até porque ele era o líder de Israel naquela época. Então, se ele dissesse: eu, porém, vou servir ao Senhor, já estaria bem representado se ele dissesse assim. E é interessante que a Bíblia não traz relatos sobre a vida pessoal de Josué. A Bíblia não diz quem foi a esposa dele. A Bíblia não diz quem foram os filhos dele. A Bíblia não traz nenhuma genealogia de Josué. Você pode ler a Bíblia inteira que você não encontra essas informações na Bíblia. Mas uma coisa é certa: a Bíblia diz que ele e a família serviam ao Senhor. E para Josué afirmar com tanta certeza que ele e a família dele iriam servir a Deus, foi porque ele provavelmente investiu tempo na família dele. Ele investiu tempo orando, ele investiu tempo ensinando, ele investiu tempo pastoreando dentro da casa dele. E o melhor investimento que você pode fazer é na sua família. Por isso, ore pela sua família, lute pela sua família, invista tempo orando, intercedendo e pastoreando dentro da sua casa. Mas talvez você venha de um contexto familiar onde nem todos ainda são cristãos. Talvez dentro da sua casa nem todos ainda servem a Deus. Talvez na tua família nem todos ainda conhecem a Deus. Mas continue orando, continue intercedendo, continue lutando pela sua família, não desista. O mundo, o sistema mundano vai dizer para você que não vale a pena você lutar pela sua família. O mundo vai tentar te dizer que a família é uma instituição falida, mas não, a tua família é bênção do Senhor. A tua família é presente de Deus, a tua família foi Deus que te deu. Ela não é uma instituição falida, como o mundo diz, como o mundo prega por aí. A família não é uma instituição falida. É um presente de Deus, foi o Senhor que te deu. Por isso, continue lutando por ela. Ainda que você esteja dentro de um contexto complicado, é necessário que você não desista da sua família. Que você não pare de orar pela sua família. E o que eu percebo também, através desse versículo, é que Josué, ele deixou um legado. E eu não estou falando só do legado que está registrado na Bíblia. Eu não estou falando das conquistas, das vitórias que ele teve, dos êxitos, de todas as conquistas militares que ele teve como líder de Israel. Eu não estou falando só disso.
Mas eu estou falando do legado que ele deixou dentro de casa, do legado que não foi registrado, do legado que não entrou na Bíblia e que nós não conhecemos. E o maior legado que você pode deixar não são as suas conquistas, não são as vitórias que você tem, não são os bens que você possui, não é o dinheiro, mas é a sua família. Esse é o seu maior legado. E o maior ministério que existe não é aquele que você faz aqui dentro da igreja, não é aquele que você exerce aqui dentro da igreja, é aquele que você exerce lá dentro da sua casa. Esse é o seu maior ministério. E nunca se tornou tão necessário nós orarmos, nós intercedermos pela nossa família. E nessa passagem nós vemos a importância que tem nós nos decidirmos com Deus. Não é tempo mais de nós andarmos de um lado para o outro na indecisão, mas é tempo de nós decidirmos, é tempo de escolha, é tempo de decisão. E se nós temos uma aliança com Deus, nós temos que reafirmar isso. E para você que já tem uma aliança com Deus, mas você olha para a sua família e vê que nem todos ainda servem a Deus, continue buscando, continue intercedendo pela vida deles, porque algum dia você vai poder dizer que você e a sua casa servem ao Senhor. Amém? Assim eu agradeço pela minha oportunidade.